Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Uzi Minas, tá? Uma análise aí que eu acho que é bem esperada por todo mundo, especialmente aí com as tarifas do Trump. Siderurgia, mineração e soluções, aço trabalhado é o que a operação tem aí como áreas principais. Tá? Siderurgia praticamente completamente no mercado interno, o que não quer dizer que as tarifas não tenham relevância. E mineração, maioria mercado externo, com minérios de ferro. Tá? A abertura da estrutura de acionistas na tela, com composição ali de grupo de controle, tudo, nada que chame muita atenção, como sempre. O preço na sequência desde a última análise, que foi no trimestre passado, a gente tem acompanhado ela há bastante tempo, com forte queda no período e algum retorno mais recente, ainda vejo longe de um preço que faça sentido, especialmente com a adição do movimento de tarifa dos Estados Unidos recentemente, certo? E aí, se isso daí vai ser levado à frente ou não, é outros 500, mas a dinâmica ali não é das mais positivas. Já não era antes, não continua não sendo agora. No terceiro trimestre de 2023, tivemos forte mudança na avaliação do ativo, tá? A análise aqui embaixo na descrição desse vídeo, dadas as mudanças na dinâmica da operação, tá? Pelo mercado de aço virtualmente sem barreira de entrada, o que continua a ser o caso, tá? E a dinâmica não positiva que estimule ali o protecionismo pelo governo, por consequências inflacionárias que teria, se eu começo a proteger o mercado interno, que é o que o Trump vai fazer, eu começo a estimular o preço do aço para cima e aquilo ali começa a afetar negativamente a cadeia produtiva, de modo a aumentar a inflação, tá? O que cada vez mais se confirma como algo extremamente relevante para o governo, com a inflação ainda forçando ali acima do teto da meta, tá? E o governo claramente com sangramento aí de popularidade, por aí vai, não vejo mudando de forma alguma com o cenário atual, tá? Especialmente depois dessa última pesquisa aí, Datafolha, se não me engano, que derreteu ali a popularidade do Lula. E boa saúde financeira das operações de siderurgia no país, ou seja, além de eu ter uma dinâmica ali negativa para o setor, mas que acaba auxiliando ali o governo não ter que criar mais essa pressão inflacionária, eu tenho as operações com baixa alavancagem, bem positivas na estrutura de capital, de modo que elas aguentam um pouco mais de porrada, de modo que o governo não tenha a necessidade de sair correndo para socorrer ninguém. A gente vai ver isso aqui na alavancagem aqui, mas a gente tem a alavancagem dessa, da Gerdau, todas muito positivas. Tá? Explicado mais a fundo no vídeo do terceiro trimestre de 2023. Tá? Essa dinâmica perdura, desculpa, mesmo com as medidas recentes do governo, tá? Aquele sistema de cotas explicado no primeiro trimestre de 2024, que eu havia dito que não teria relevância nenhuma efetiva e que foi confirmado, inclusive, pela operação nessa teleconferência agora desse trimestre, como ineficiente. Aquilo ali não é uma dinâmica que mostra, aquilo ali mostra, eu estou tentando fazer o mínimo possível para não atrapalhar e mostrar que eu tenho algum tipo de vontade, de boa vontade com vocês, mas não quero propriamente que tenha aumento de preço do aço aqui no Brasil. Tá? Por conseguinte, mantendo a situação pressionada para as operações domésticas. Agora, com um novo desenvolvimento, tá? Com a adoção das tarifas pelos Estados Unidos de 25% sobre aço e alumínio importado pelo país, obviamente o aço é o que é relevante para essa análise, tá? O alumínio a gente vai ver com CBAV e por aí vai. Tá? A empresa tem aço voltado para o mercado interno, tá? Ela não é uma grande exportadora para os Estados Unidos nem nada, por conseguinte, sem grande efeito direto. Tá? Mas eu vejo forte reflexo do efeito indireto, dado que a gente fala do aço, a gente fala de um mercado globalmente definido. Tá? Uma vez que a perda de competitividade do aço global dentro dos Estados Unidos, que é um demandante forte, que é um consumidor ali forte, deve o quê? Distribuir a oferta excedente para o resto do mundo. E, sendo um mercado global, como comentado, deve contratar pressão deflacionária. Tá? Deve ter mais oferta para o mundo do que a vontade, na verdade assim, deve ter um equilíbrio de oferta e demanda em preços mais baixos. Tá? Algo que tem, além do ponto negativo óbvio para a empresa, uma redução do preço do produto que ela vende, desestimula qualquer tomada de atitude mais robusta no sentido contrário pelo governo, certo? Uma vez que reduziria a pressão de preços na cadeia produtiva, ajudando na inflação. Tá? A mesma lógica anterior, só que com um pouco mais de força. Essa dinâmica toda explicada nesse blá 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 que eu fiz agora, que pode ser enfadonho, mas é necessário para entender, coloca o setor de siderurgia no país agora como o proverbial sacrificial lamb, tá? A ovelhinha de sacrifício. Tá? Então, basicamente, a gente tem uma dinâmica toda que cria um cenário positivo
para a popularidade do governo, que é um governo populista, para a dinâmica da economia local, com redução da inflação, e negativo para um setor específico. É positivo para todos os outros, menos para um setor. Então a gente cria um cenário onde basicamente a lógica leva a crer e a visualizar que ele vai ser o sacrificado, certo? Você tem que matar alguém para o Deus Sol, para voltar a ter sol aqui na Terra, esse daqui é o que vai levar a facada no pescoço. Então me parece, a dinâmica toda aponta, cada vez mais, sendo levado tudo isso a cabo, que o setor de siderurgia no Brasil, especialmente pela saúde econômico-financeira que demonstra, com baixa alavancagem, deve ser, tá, o sacrificial lamb, deve ser a ovelhinha ali, o cordeirinho, se você quiser, sacrificado pelo bem em prol do restante da economia, da popularidade do governo e por aí vai. Tá? Continuo vendo uma dinâmica bem negativa, onde a gente tem preços do ativo ainda elevados, horizonte negativo para a siderurgia e menos positivo para a mineração. A gente já teve um arrefecimento considerável no preço do minério de ferro, ainda vejo com muita boa vontade, mas teve alguma redução, então não vejo ali o apocalipse no minério, mas menos positivo, com boa vontade do mercado, ignorando a realidade das coisas. No consolidado, passando aí para uma operacional financeira, a gente tem a melhoria dos resultados em algum limite, né? É uma estabilidade ali em níveis menos negativos, certo? Receita líquida com uma queda de 6% versus o trimestre anterior, 2% de crescimento versus o mesmo período no passado. O anual, ano contra ano, a gente está ali do lado, né? O analisado, para quem quiser. EBITDA ajustado com aumento de 22% versus o trimestre anterior, então uma melhoria, uma queda de 17% versus o mesmo período no passado, que volta a reforçar, não era um grande período, tá? Então é uma queda ali sobre algo que já é baixo. A margem ali em 8% versus 6% versus o trimestre anterior e 9% versus o mesmo período no passado. A gente vê algum nível de estabilização, mas em níveis mais baixos, então nada para comemorar. Prejuízo líquido de 117 milhões, vindo de lucro líquido tanto no trimestre anterior quanto no mesmo período do ano passado. Vale colocar na tela o resultado consolidado anual. Tá? Isso daqui, primeiramente, para dar uma visão de uma dinâmica mais ampla no tempo, para a gente ver como é que a operação está indo quando eu olho um horizonte mais amplo, tá? Mas especialmente para entender a mudança na relevância das partes da operação. É visível na composição do EBITDA que em 2023 a gente tinha basicamente 50-50, 50% mineração, 50% siderurgia, e hoje a operação não conta mais com essa ajuda da mineração, dado o arrefecimento do crescimento global, por conseguinte a redução considerável do preço do minério de ferro, que tende a continuar. A gente tem sinais e mais sinais aí de redução contínua, de arrefecimento no crescimento. Não é nem depressão, nem nada disso, é só uma redução paulatina e contínua do crescimento global. Tá? Contando como principal contribuição agora no resultado operacional a siderurgia, certo? Que é 70 e poucos por cento, se não me engano, está aí na tela. Tá? Justamente a parte sendo afetada pelas questões citadas acima, pintando um horizonte nada positivo como o sacrificial lamb, como o cordeirinho que vai ser sacrificado. Tá? Detalhe, a lucratividade, como a gente vê ali do lado, derrete, não está faltando uma barra, é que foi a 3, então de fato derreteu ali a lucratividade. Tá? O consolidado trimestral mostra alguma melhora vindo de base fraca na tela para informação, tá? Começa a ter algum nível de estabilidade ali em níveis não terríveis, mas algum nível de estabilidade mesmo assim. Passando a abertura das áreas, a gente começa por siderurgia, que vem com estabilidade na receita líquida por tonelada, ou seja, algum nível de estabilidade no preço do aço, tá? Algo que não deve durar com medidas tarifárias sendo implementadas, daqui deve ser ainda mais pressionado, resultando com estabilidade e resiliente em níveis baixos, sendo ele o contribuidor, o que contribui ele para grande parte do consolidado nesse momento. A gente tem claramente isso aí sendo refletido no consolidado com algum nível de estabilidade. Em mineração, a gente também tem estabilização em níveis mais baixos, com volatilidade trimestre a trimestre na entrega do EBITDA, mas volatilidade ali um para cima, para baixo, que acaba ali criando algum nível de estabilidade em uma média daquilo ali. Tá? A dinâmica não é positiva, com continuidade do arrefecimento do crescimento global, e o aço, que é justamente o produto final, em grande parte dessa matéria-prima, tá? Com dinâmica ainda mais negativa. Como informado pela gestão, o minério de ferro abaixo dos $100 começa a gerar forte desconforto para o setor como um todo. Hoje a gente está, pelo FEF2, ali, FEF1, a gente está entre 105 e 106 dólares. Tá? Ainda vejo muito boa vontade nesse preço do minério de ferro, especialmente pelo oba-oba, com o wishful thinking ali, o desejo ali de estímulo relevante na China. Aquilo ali imprimiu uma impressão,
Aquilo ali deixou uma impressão no preço do minério de ferro, não houve efetivamente estímulo relevante pela China e a gente ainda continua com aquela impressão no preço, como se aquilo ali tivesse em algum momento, fosse ser em algum momento levado a cabo ou fosse ter alguma resolução ali pela China da economia e por aí vai. Não vejo isso acontecendo. Tá? A alavancagem continua muito tranquila, nada que preocupe. Isso daqui é um ponto que justamente confirma aquela dinâmica de ser levado para o abatedouro, né? De ser o sacrificial lamb pelo bem do restante. Você não tem propriamente o risco de morte da operação, ela seria uma ótima operação para sacrificar em prol do restante. Tá? Então, 0,58 vezes dívida líquida sobre EBITDA contra o cronograma muito alongado. Tá? A gente tem justamente a dinâmica confirmada, tendo a dinâmica do Sacrificial Lamb confirmada, a gente deve ter andamento negativo nesse pedaço da operação, da alavancagem, com a alavancagem absorvendo justamente as porradas de curto prazo no operacional financeiro, criando ali um buffer de longo prazo, ou seja, a operação começa a tomar na cabeça consistentemente de forma mais agressiva, supondo a continuidade dessa dinâmica, e ela começa a acumular as dificuldades de geração de fluxo de caixa, a necessidade de se alavancar para continuar operando e por aí vai, tudo aqui. E isso daqui deve criar justamente um bolsão que deve segurar esse pepino todo até que eventualmente deixe de ser necessário. Quando a gente tendo, por exemplo, arrefecimento de outros preços que não deixem mais a necessidade de aço e a cadeia produtiva ali segurar tudo nas costas, a gente começa daí a ter algum nível de mudança ali na dinâmica de talvez proteger a siderurgia e tal, mas não vejo essa dinâmica tão cedo. Tá? Fechando com o CAPEX, o Capital Expenditure, os investimentos, com manutenção da forte redução, novamente, forte redução que já vinha de antes, né? A gente tem algum aumento pontual em mineração, me parece muito para tentar atingir o guidance de 2024, que foi atingido. Tá? A gestão havia falado em aceleração do CAPEX esperada para o segundo semestre de 2024, agora a gente tem meio que uma confirmação de que a coisa não é bem assim, certo? A gente tem ali um best effort ali com mineração, um melhor esforço, mas não me parece muita confiança de quem está vendo um horizonte muito positivo. E eles reclamaram bastante da questão de o mercado está difícil, blá, blá, durante a teleconferência. Estou curioso para ver o andamento da Gerdau nisso daqui, onde o CAPEX é mais relevante e me chamou a atenção tem algum tempo, como explicado nas análises. Isso dito, dinâmica do segundo trimestre de 2024 estava completamente armadilhada, como dito, no primeiro trimestre de 2024. Vejo a dinâmica tendo continuidade de piora agora com a adição das tarifas dos Estados Unidos, está aumentando a dinâmica de negatividade para o setor e positividade dessa dinâmica para a inflação, contrapondo o setor de siderurgia versus o governo e a economia doméstica, certo? Então eu estou colocando em lados diferentes da guerra a siderurgia, o setor, e o bem-estar da popularidade do governo, e a gente sabe que o governo foca bastante nisso, e a economia doméstica com a questão da pressão inflacionária. Então, assim, nessa guerra toda, não me parece que o governo vai atuar para salvar o setor, me parece que o governo vai atuar para salvar o seu e auxiliar nesse processo a economia doméstica. Tem tudo para virar, o setor como um todo tem tudo para virar uma sacrificial lamb, a ovelhinha ali que vai ser sacrificada em prol do restante. Tá? O preço do ativo não condizente com o cenário, como dito ali, muito boa vontade com o preço da operação. Tá? Não toco no ativo com uma vara de 10 metros. E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!